Bom dia, galera. Hoje é dia 25 de abril de 2016 e de ontem para hoje aconteceu duas coisas interessantes aqui que eu vou comentar. Primeiro, a reportagem do Fantástico a respeito do voto que o deputado Jair Bolsonaro deu ao fazer a homenagem ao Coronel Brilhante Ustra e tal. Aí, como sempre, a Globo, uma beleza, pegando sempre só a versão de uma das partes, como a Comissão Nacional da Verdade fez ao compor a sua comissão apenas com supostos perseguidos pelo regime militar. Então deram a versão só de uma parte. Inclusive quem considerou, né, o Coronel Brilhante Ustra como torturador foi a bendita da Comissão Nacional da Verdade, porque ele não foi condenado por tortura, então ele não é torturador. Na reportagem do Fantástico, ouviram lá alguns supostos torturados naquela época, citaram o Jair Bolsonaro, mas não deram direito de defesa para ele, ele não teve oportunidade de falar nada na reportagem. Colocaram algumas cenas do Coronel Ustra, depondo na Comissão da Verdade e tal. Enfim, pegaram só a versão de uma das partes, né, dos supostos torturados, e fez aquele escarcéu, não deixou a outra parte falar, como sempre fazem quando se referem a fatos ocorridos na época do regime militar. Tá aí minha indignação contra essa reportagem da Globo aí do Fantástico. Apareceu lá um maluco da OAB falando que vai entrar com a representação contra o Jair Bolsonaro por crime, por ele ter feito apologia a um criminoso, sendo que ele, por ser da OAB, deve saber que a pessoa sem uma condenação com trânsito e julgado não é considerada torturadora, não foi condenado por tortura, então não é torturador. Só porque a Comissão da Verdade fala, não quer dizer nada. Vão pedir lá a cassação dele, mas se Deus quiser nada vai acontecer com ele. E aí a segunda coisa foi o seguinte, naquele programa do SBT lá, Conexão Repórter, ontem foi falado sobre, nesse tema ainda relacionado, Jair Bolsonaro e Jean Willis. Sendo o mais imparcial possível aqui, pelo que eu vi da reportagem, o Jean Willis, ele precisa urgentemente de um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Por quê? Não denigrindo a imagem dele aqui, mas é claro que ele tem algum problema psicológico, ele tem algumas coisas que a gente pôde observar na reportagem. Síndrome de inferioridade, alguns complexos que ele tem. Por que eu falo isso? Ele quer sempre se vitimizar. O mundo é contra mim, porque eu sou viado. E todo mundo me sufoca e tem homofobia contra mim. Todo mundo que é contrário às minhas ideias é fascista. Inclusive isso é já utilizado pelos grupos de esquerda há muito tempo. Sempre quando alguém é contra a ideologia dele é porque é fascista. Então eu separei alguns tópicos aqui do que foi falado ontem lá. Primeira coisa, pra gente ver como ele precisa de um tratamento psicológico. Ele não tem coragem de debater com o Bolsonaro. Foi feita a proposta lá, Jean Willis, isso várias vezes durante a reportagem. Você teria coragem de sentar à mesa para conversar com o Bolsonaro? Ele categoricamente em todas falou não, jamais sentaria com ele para conversar. Diferentemente do deputado Jair Bolsonaro, que falou, ó, eu debato com ele, não tenho problema nenhum, sento, converso. Então ele tem esse problema aí, não se dispõe a debater com ninguém. É um desequilibrado. Ele é desequilibrado, ele deu uma resposta lá pro repórter, perguntou um negócio pra ele, ele falou, você tá louco? Cuspiu na cara do Bolsonaro na votação e depois acha que é totalmente normal. Fala que o Bolsonaro insulta ele várias vezes, mas não apresenta provas nenhuma. Inclusive falou que na votação o Bolsonaro ficava chamando ele de viado, de queima-rosca e tudo mais. E gravação, lá tava tudo filmado, gravação, ele sabendo disso, por que ele não bota um gravadorzinho e pega ele xingando ele? Ninguém sabe, né? Ele quer se vitimizar pra variar. Fala que o Bolsonaro tem 8% de intenção de voto pra presidente porque tem muito fascista no mundo, sendo que ele não entende que o fascismo ele é mais ligado à esquerda do que à direita. O fascismo ele prega, resumindo, um Estado forte, gordo, igual estamos vivendo hoje, gordinho. E o Bolsonaro não, a de direita não, quer esvaziar o Estado. Então, tá louco. Aí, uma bobagem que o Cabrini falou, o repórter, falando que o Bolsonaro é de extrema direita. Corrigindo aqui, Bolsonaro não é de extrema direita, ele é de direita com propostas de liberalismo em algumas partes econômicas e tudo mais. Ele não é de extrema direita. Isso aqui eu já falei, ó, porque eu tô anotando os tópicos que foi falado, falou de novo, ó, chama todos que apoiam de fascista e tal.
meio que comparou o fascismo com o nazismo, dizendo que quase é a mesma coisa. Aí o Cabrini fala o seguinte, que o Bolsonaro apoiou um torturador histórico, falando do Brilhante Ustra, mas acabei de falar no começo do vídeo aí que ele não foi condenado por tortura, então não é torturador. E a anistia? A lei de anistia? A lei de anistia era para anistiar os dois lados, tanto militares quanto os guerrilheiros, os terroristas. Ambas as partes fizeram o que tiveram que fazer, cada uma defendendo o seu lado aí. Por exemplo, se houve alguma tortura, ele foi dado uma missão para ele e ele cumpriu e fez o que era necessário para cumprir aquela missão. Ou seja, eliminar o terrorismo, o comunismo na época. E, segundo a fala dos comunistas da época, fizemos o que deveria ser feito. Matamos, estupramos, botamos bomba em local, sequestramos aviões, roubamos banco, porque deveria ser feito para o nosso projeto comunista. Então, cada um fez o que deveria ser feito segundo as suas ideologias. E aí aparece a lei de anistia para anistiar os dois lados, porém agora querem condenar só os militares. Aí a porcaria daí o João Williams vai na votação dele, ele fala que a votação é por isso, por aquilo, não sei o quê. Pelos negros exterminados nas periferias. Meu amigo, somos todos brasileiros. Somos todos brasileiros. Eu não sou branco, eu sou brasileiro. Para com essa divisão, seu idiota. Você está arrumando conflito na própria sociedade. Não tem essa de mulher, negro, branco, preto, azul, todos são iguais. Viado, quer sempre se vitimizar, né? Olha lá o Clodovil, excelente deputado, viado, assumido, e foi um excelente deputado. Inclusive Jair Bolsonaro elogia ele em várias oportunidades, porque o cara não se vitimizava, tinha orgulho próprio, tinha a posição dele, não voltava. Agora esse João Williams aí, não. Daí ele vai ainda, o João Williams fala que não tem nada contra a Dilma, ela não cometeu crime de responsabilidade, sendo que quem avalia se ela cometeu o crime de responsabilidade ou não é a Câmara, e avaliou, votou, então foi considerado que cometeu sim. Ele vai e faz uma comparação com Cunha, falando lá, seu não sei o que, acusando Cunha. Tá, Cunha também não foi condenado ainda, se for ver, então é como se nem Dilma e nem Cunha tivesse feito nada. Então, beleza? Ele chama depois ele falou que não se arrepende da parada que ele deu, achando totalmente normal, e fala que o Bolsonaro é torturador. Falando que o Bolsonaro é torturador, porém não tem provas disso, nunca também foi acusado disso, e eu acho que só o jeito do Bolsonaro falar já tortura ele, porque ele é um coitado, né, segundo ele mesmo. Então aí vai um recado para quem vota na porcaria do João Williams, que é o seguinte: uma coisa é o que eu acabei de falar, Clodovil, deputado com propostas e tal, um cara cabeça e um cara que senta e debate com qualquer um que for. João Williams já foi claro que falou que ele não debate nem com Bolsonaro e nem com ninguém que vai contrário às ideias dele. Ele só debate com pessoas que falam a mesma língua dele. Isso não é debate. Então você acha que esse cara vai conseguir aprovar o quê na Câmara? E tem que parar com esse negócio de vai defender a causa LGBT. Não tem causa LGBT. O país é um só. Se a gente começa a criar só benefícios para a minoria, o país se divide e aí o conflito aumenta, porque não tem uma base. A base é a maioria da sociedade. Não tem como cada político que entrar lá vai defender a minha classe. Então, por exemplo, Tiririca entrou para defender a classe dos palhaços. O outro, ele, causa LGBT. O outro, o comércio, sei lá, qualquer coisa assim. Tem que ser uma união, é um conjunto. Por quê? Se o Tiririca quer lutar pela classe do circense, ele vai ter que puxar um pouquinho da corda para cá. Daí LGBT um pouco para lá. Daí o direito das mulheres para lá, o direito dos negros para cá, o direito do índio para lá. Então divide a sociedade e a gente não anda para lugar nenhum. Ficam contrapostos ali. Temos que votar em políticos que consigam fazer essa união e pensar no todo, que é o que o Dr. Enéas fazia antes, não protegia a classe. Ele poderia fazer proposta específica para a área de medicina, ele era médico, só que ele pensava no todo, no Brasil por completo. Então esse é o meu recado aí a respeito das duas reportagens que aconteceram na data de ontem. Boa semana a todos aí, abraço, até mais.